Aquele sorriso irônico, aquele olhar direto nos meus olhos enquanto ele solta, bem na minha cara, que eu não tenho voz ativa na vida dele, que não posso questionar para onde vai ou com quem está. E a plateia ao redor, rindo como se fosse a piada do século. Eu sorri de volta, mas por dentro me encolhi. Porque não há dor maior do que ser humilhada em público pela pessoa em quem você depositou toda a sua confiança. Só que naquele exato momento de vergonha, eu já sabia de algo que ele nem desconfiava. Quando voltasse da tal viagem dos amigos, a porta que ele achava que sempre estaria aberta não se moveria nem 1 milímetro. Se histórias como essa ecoam dentro de você, saiba que cada curtida, cada comentário seu vai muito além de um simples clique. É o que me dá força para continuar escrevendo. É a prova de que não estou sozinha e, mais do que isso, é o empurrão que outras mulheres precisam para erguer a cabeça e se reconhecerem no próprio valor. Obrigada por estar aqui. Meu nome é Olivia Parker, tenho 25 anos e moro em um apartamento simples à beira-mar, pago com o suor do meu trabalho em marketing. Dirijo um carro usado que rende em cada buraco, mas é meu, cada amassado conta uma história, e eu o amo por isso. Vivo em um prédio onde os vizinhos trocam panelas de comida caseira e regam as plantas uns dos outros quando a vida fica corrida. Sempre fui daquelas que se esforçam além da conta, que dizem sim quando pedem ajuda, que colocam carinho até nas coisas pequenas, como dobrar roupas com esmero ou lembrar exatamente como o amigo gosta do café. Talvez por isso tenha doído tanto quando Ryan, meu namorado de 2 anos, decidiu me transformar no alvo das risadas na frente de todo mundo. Eu não estava tentando controlá-lo. Só queria saber dos planos, como faz qualquer pessoa que se importa. Enquanto ele ria alto chamando atenção, eu carregava pratos, reabastecia copos e vigiava a comida no fogo para não queimar. Quando soltou aquela piadinha sobre eu agir como esposa sendo apenas namorada, meu corpo inteiro congelou. As bochechas queimaram, o estômago deu um nó, mas forcei um sorriso para ninguém perceber o quanto aquilo me feriu. A gente faz isso, não é? Sorrimos para esconder a dor, porque desde sempre nos ensinaram a não fazer cena, a não parecer dramáticas, a não dar motivo para dizerem que exageramos. Mas meu silêncio não foi fraqueza. Foi o início de uma revolução silenciosa. Lembro como se fosse hoje, na volta para casa, eu no volante e ele dormitando ao lado, algo dentro de mim acordou de vez. Sentia o cheiro de churrasco impregnado nas minhas roupas, ouvi a respiração pesada dele, e em vez de chorar, comecei a traçar um plano. Pensei em cada favor que fiz sem reclamar, cada conta que paguei sozinha, cada tarefa que assumi como minha, e entendi que sem perceber, eu havia construído todo o conforto dele, enquanto ele ria da minha dedicação. Não discuti, não exigi explicações nem pedi desculpas. Só fui para a cama em silêncio, olhando para o teto com um sorriso no rosto, porque já sabia, em breve, ele descobriria que o conforto que tanto zombou não era dele para sempre. Aquelas palavras não sumiram. Ficaram pairando no ar como fumaça, infiltrando-se em cada canto da nossa rotina, e não demorou para voltarem em versões ainda mais cortantes. Ele deixava roupas jogadas pelo chão do meu apartamento como se eu fosse a empregada que mais cedo ou mais tarde as recolheria. Quando eu as dobrava, ele ria e dizia que era um bom treino para o futuro. Meu carro virou extensão dele, tão emprestado que às vezes, eu tinha que correr para pegar ônibus ou ir a pé para o trabalho porque ele o levava sem sequer avisar. Nunca abastecia, deixava embalagens de lanches espremidas entre os bancos, uma vez até escondeu uma multa na luva. Quando questionei, deu de ombros como se eu fosse uma mãe chata cobrando um filho teimoso. As contas não paravam de chegar. A geladeira esvaziava mais rápido, e eu me convencia de que era amor, de que era normal, de que namoradas davam tudo de si até, quem sabe, ganharem um anel no dedo. Mas no fundo eu já sabia a verdade, ele não estava planejando nenhum pedido de casamento. Estava apenas aproveitando a carreira de graça. O que mais magoava não era o dinheiro, mas o descaso com o meu tempo. Cancelava jantares na última hora, me deixava olhando para a comida esfriando no fogão enquanto mandava mensagem dizendo que os amigos tinham armado uma noite de pôquer, imperdível. Chegava em casa bem depois da meia-noite com hálito de cerveja barata, despencando na cama sem uma palavra, enquanto eu ficava acordada, mastigando a decepção em silêncio. Um dia depois de passar horas organizando um simples passeio à feira livre juntos, ele cancelou com uma risada e soltou: "Namorada não manda no meu tempo." Aquela palavra, mandar, me envolveu como arame farpado. Eu não estava mandando. Estava pedindo. Pedia o mínimo de consideração. Mesmo assim, ele me pintou como uma tirana.
Toda vez que tentava explicar que só queria me sentir valorizada, ele me ignorava, dando tapinhas no meu ombro como se eu fosse de porcelana, e dizia para não ser exagerada. Quanto mais ele me diminuía, mais eu me sentia sumindo, como uma sombra em um apartamento que já não me pertencia. Em público a farsa ficava ainda mais elaborada. Fazia piadas nos jantares, puxava cadeiras, brindava como o namorado perfeito, tudo pago com o meu cartão. Pisava no meu pé debaixo da mesa como se eu devesse agradecer pelo trato, e os amigos vinham me dizer, em segredo, como eu era sortuda por ter alguém tão divertido e solto. Eles viam a máscara que ele usava, a versão brilhante e generosa. Só eu conhecia a verdade por trás das portas fechadas, onde sobravam para mim as contas, as tarefas e o silêncio. Sentada à mesa, assentindo e sorrindo com o estômago embrulhado, eu me perguntava quantas daquelas mulheres reconheciam o truque. Quantas já haviam sido eu, a namorada boa, aplaudindo a própria anulação. Era como conviver com dois ciãs, o encanto público e o parasita privado. E a parte mais cruel, ninguém enxergava a divisão. Todos me parabenizavam enquanto eu me afogava em silêncio. À noite, quando as festas acabavam e a encenação terminava, eu ficava sozinha na varanda, olhando para a linha escura do mar, me fazendo as mesmas perguntas sem resposta. Será que eu estava exagerando? Era assim que homens dessa idade agiam, apegados à liberdade? Devia só esperar até ele amadurecer e se tornar o parceiro que eu merecia? Mas então me lembrava de cada pequeno sacrifício que fiz calada, o tanque de gasolina que enchi, as roupas que lavei, as compras que carreguei escada acima, o salário que pagava aluguel e luz. E a verdade se impunha, clara como as estrelas no céu. Ele não era imaturo, não era descuidado, era confortável. Não tinha motivo para mudar porque eu nunca lhe dei um. Minha bondade havia se tornado a moleta que o impedia de crescer. Aquela verdade caiu sobre mim como uma laje pesada e irremovível. E uma vez que a vi, não havia como fingir que não existia. Não era amor o que ele sentia por mim. Era conveniência. Não era parceria. Era parasitismo. E essa compreensão silenciosa, a de que eu havia sido reduzida a um serviço de utilidade pública, não queimou como um fogo passageiro, mas sim como brasas que se transformavam, lentas e inevitáveis, em algo muito mais potente que a paciência, uma determinação fria e calculada. Foi num domingo de manhã que tudo começou a mudar, não com estrondo, mas com uma clareza tão nítida que doía. Quando olhei ao redor do meu próprio apartamento, percebi o quão frágil era a fachada de independência que ele tanto ostentava. Cada conforto que ele exibia como troféu, cada facilidade que desfrutava sem pestanejar, levava minhas digitais. O carro que ele pegava emprestado não era dele. As contas de streaming que alimentavam suas maratonas noturnas estavam atreladas ao meu e-mail antigo, com uma senha que só eu conhecia. A academia onde ele se pavoneava como um frequentador assíduo, o desconto era cortesia do meu contra-cheque. Até a vaga na garagem que ele usava como se fosse um direito adquirido só existia porque meu contrato de aluguel a incluía. Ele sempre agiu como se fosse o dono do próprio destino, um homem sem amarras, enquanto a verdade era que sua liberdade toda pendia por fios que eu, em silêncio, sustentava. Fiquei ali com a conta de luz nas mãos e enxerguei pela primeira vez. Sua fraqueza não estava escondida. Estava estampada em cada extrato, cada recibo, cada linha de papel onde meu nome aparecia em negrito, como um carimbo de propriedade. E uma vez que comecei a seguir o rastro, não consegui parar. Ele se comportava como um rei em seu castelo, mas as chaves do reino eram minhas literalmente. Sua autoconfiança morava de graça nos benefícios que eu bancava, e quanto mais eu olhava, mais entendia o quão substituível ele realmente era. Se eu cancelasse o passe de visitante da academia, seus treinos evaporariam. Se eu alterasse as senhas, seus seriados sumiriam do ar. Se eu ligasse para a administração do prédio, seu nome seria arriscado da lista de moradores autorizados, e sua entrada dourada se fecharia com um estrondo. Era como encontrar aquele fio solto numa blusa de lã e perceber que um puxão firme poderia desmanchar tudo. Pela primeira vez em meses, senti uma centelha de controle acender dentro de mim. Não o suficiente para agir ainda, mas o bastante para me lembrar de que não era tão impotente quanto ele queria que eu me sentisse. Comecei a juntar provas, não porque precisasse me justificar, mas porque queria estar preparada. Guardei recibos que comprovavam que cada compra no supermercado saíra do meu bolso. Salvei prints das regras do prédio sobre ocupantes não autorizados. Arquivei e-mails do meu locador endereçados somente a mim, como peças de um quebra-cabeça esperando para se encaixar. À noite, quando ele saía, eu lia o manual do inquilino como se fosse um romance policial. Cada página, uma pista de que a história não era dele, era minha.
Cada linha confirmava o que eu já sabia. Ele não tinha direitos ali. Nenhum amparo legal. Nenhum pé financeiro. Estava equilibrado numa estrutura que eu havia construído, e bastaria um empurrãozinho silencioso para que tudo desabasse. A ideia era quase embriagante, mas eu a segurei com cuidado, como um fósforo aceso num quarto cheio de palha seca. Mesmo assim, permaneci quieta porque o silêncio também era poder. Ele ainda entrava e saía como se o mundo lhe pertencesse, jogava as chaves na bancada, chutava os sapatos para o lado, perguntava o que tinha para jantar, sem jamais considerar que era um hóspede e não um anfitrião. Eu sorria, assentia, deixava que acreditasse que nada havia mudado. Enquanto isso, por dentro, tudo ganhava um novo significado. Quando ele assistia TV, eu via o login que só eu controlava. Quando saía dirigindo meu carro, eu imaginava a apólice de seguro com meu nome em letras garrafais. Quando passava o cartão da academia no leitor, eu quase ouvia o bip de negação que logo substituiria o acesso fácil. Cada pequena coisa que tornava a vida dele mais cômoda era uma corrente presa a mim, e eu era quem segurava o alicate. Pela primeira vez em muito tempo, fui dormir não com o peso da resignação, mas com um pensamento sereno e implacável. E se eu simplesmente parasse de ser o seu plano de desconto? Quando a certeza se instalou de que toda a sua suposta liberdade dependia de alicerces que eu havia erguido, comecei a pensar com uma precisão silenciosa que nem sabia que possuía. Não precisava de gritos. Não precisava de cenas dramáticas com roupas voando pela janela e vizinhos espiando pelas cortinas. Não. Meu plano seria limpo, discreto e irrevogável. Um corte tão cirúrgico que não deixaria nenhuma ponta solta para ele se agarrar. E a beleza disso tudo? Eu não precisava inventar castigos. Bastava recolher os privilégios que ele havia se apropriado e devolver minha vida ao seu legítimo dono. Uma noite depois que ele saiu, abri minha agenda e comecei a anotar, com letra miúda e meticulosa, senhas, passes de visitante, registro da garagem, contas de luz, fechaduras, logins de cartão. Cada item, sozinho, parecia insignificante. Juntos formavam um mapa. Não de fuga, mas de expulsão, um caminho que não me levava embora, mas que o conduzia para fora. Comecei pelas mudanças pequenas, aquelas que passariam despercebidas a princípio. A academia foi a primeira a cair. Todas as manhãs ele entrava exibindo aquele cartão plástico que só existia por causa do meu desconto funcional. Uma ligação rápida, um muito obrigada educado da recepcionista, e sua membresia invisível se esvaiu no ar. Imaginei a cena, ele passando o cartão no leitor, ouvindo o bip seco da recusa, aquele som que diz, sem palavras, que a festa acabou. Depois vieram as plataformas de streaming, Netflix, Hulu, Disney+, todas atreladas ao meu e-mail da faculdade, com senhas que eu nunca havia mudado. Redefini tudo numa única noite, sorrindo ao ver os e-mails de confirmação se acumularem na minha caixa de entrada como soldados alinhados, prontos para cumprir ordens. Não era mesquinharia. Era estratégia. Ele achava que minhas contas eram o entretenimento dele, mas não passavam de cordas que eu havia permitido que puxasse. Agora, as cordas estavam de volta nas minhas mãos. Em seguida parti para os objetos físicos, aquelas coisas que ele pegara emprestado, com promessas vagas de devolver ou substituir, promessas que se dissiparam como fumaça. A poltrona velha do galpão dos meus pais que ele jurava ser retro-chique. O pôster emoldurado que ele disse que ia pendurar, mas que continuou encostado na parede. A pilha de livros que ele afirmava querer ler, mas que acumulavam poeira na estante. Agendei uma coleta de doações para o fim de semana em que ele estaria fora, etiquetando cada caixa com cuidado para que nada meu se perdesse no meio. Empilhei tudo num canto, como provas mudas de quanto lixo emocional ele havia arrastado para o meu espaço sem jamais valorizá-lo. Cada fita adesiva que selava uma caixa parecia devolver um pedaço de mim mesma. O apartamento já respirava mais leve, como se estivesse exalando pela primeira vez em meses. Depois, avancei para as peças maiores, a espinha dorsal do plano. Enviei um e-mail para meu locador tarde da noite, apenas para confirmar o que já sabia, mas queria ver em preto no branco. O contrato estava somente em meu nome. Nenhum coassinante. Nenhum direito para ocupantes prolongados. A resposta chegou rápida, definitiva, e eu a imprimi com uma satisfação que nenhum bilhete de amor jamais me havia dado. Em seguida, entrei em contato com o chaveiro, marcando um horário para o dia exato em que ele estaria no trabalho. Não seria uma troca de fechadura qualquer. Seria um reinício. Um ato de soberania sobre um espaço que afinal sempre havia sido meu. Quando as novas chaves estivessem na minha mão, eu as guardaria no bolso como quem guarda um segredo ou uma sentença. Argumento que pudesse desmontar, nenhuma brecha onde ele pudesse enfiar seu costumeiro desdém.
Ele tentou, claro que tentou. Abriu a boca para protestar, para jogar com as palavras como sempre fizera, mas as sílabas morreram antes de ganharem forma, porque desta vez eu não era a plateia cativa. Não era a mulher que baixava os olhos, que engolia réplicas afiadas como se fossem pílulas amargas. Era donas daquelas 4 paredes, daquela chave nova no bolso, daquele silêncio que agora lhe pertencia. Ele recuou um passo, como se o ar entre nós tivesse se tornado denso demais para respirar. Os dedos antes tão seguros ao girarem a minha vida como se fosse um botão de volume, agora tremiam ao segurar a maçaneta da porta de Mr. Delaney, a única que ainda lhe oferecia algum tipo de apoio, ainda que fosse o apoio frio de uma testemunha. Ouviu murmurar algo sobre exagero, sobre conversarmos como adultos, mas sua voz soava oca como um eco em um poço seco. Adultos. A palavra lhe escapou como uma ironia cruel. Ele, que havia se comportado como um adolescente mimado, exigindo atenção sem jamais oferecer respeito. Eu, que havia aprendido a ser adulta de mais cedo, carregando o peso de suas promessas vazias como se fossem malas sem alça. Quando ele se virou para me encarar novamente, seus olhos não encontraram raiva. Encontraram algo muito pior, indiferença. Não a indiferença do desinteresse, mas a de quem já havia virado a página. Eu não estava mais lutando contra ele. Eu havia vencido sem precisar erguer um punho. E isso ele não sabia como combater. Você não pode fazer isso, ele tentou. Uma última cartada jogada sobre a mesa com mãos trêmulas. Eu sorri. Não o sorriso amargo de antes, nem o sorriso forçado das noites em que fingi não ouvir seus comentários cortantes. Foi um sorriso tranquilo, quase gentil, como quem explica algo óbvio a uma criança. Já fiz. E então fechei a porta. Não com estardalhaço, não com a satisfação barulhenta de um portaço. Fechei-a com a suavidade de quem sabe que algumas batalhas não precisam de testemunhas para serem vitoriosas. O clique da fechadura foi o ponto final que ele nunca soube escrever. Do outro lado, ouvi seus passos se afastarem, primeiro hesitantes, depois apressados, como se o chão sob seus pés tivesse se tornado areia movediça. Não gritei, não corri para a janela para vê-lo ir embora. Fiquei onde estava, ouvindo o silêncio se instalar como um hóspede bem-vindo. Um silêncio que não era vazio, mas preenchido, com o som da minha respiração, com o zumbido da geladeira, com o tic-tac do relógio que ele nunca tinha se dado ao trabalho de ajustar. Sentei-me novamente à mesa, o chá já frio, mas não me importei. Peguei o celular e enviei uma mensagem para o grupo das amigas, aquelas que tinham me ouvido chorar nos bastidores enquanto ele ocupava o palco. Acabou. As respostas chegaram instantaneamente, uma enxurrada de emojis de fogo, corações e taças de champanhe. Mas a melhor mensagem foi a que não precisei digitar. Foi o peso que saíra dos meus ombros sem que eu precisasse carregá-lo até a porta. Foi a certeza de que, pela primeira vez em muito tempo, eu não precisaria me justificar para ninguém. E quando, horas depois, o interfone tocou, não foi com a arrogância de quem exige entrada. Foi com a timidez de quem pede permissão. Uma voz feminina hesitante perguntou se poderia subir. Era a vizinha do 3º andar, a que sempre me cumprimentava no elevador com um aceno discreto. Subi a sobrancelha, surpresa, mas apertei o botão para liberar a porta. Ela apareceu com um buquê de flores, nada extravagante, apenas margaridas brancas embrulhadas em papel pardo, e um sorriso que não pedia nada em troca. Ouvi o que aconteceu, disse, entregando-a sem cerimônia. Achei que você merecia algo bonito hoje. Aceitei as flores, sentindo o peso leve dos caules contra meus dedos. Não eram um gesto de piedade. Eram uma confirmação. O mundo, afinal, tinha testemunhas. E elas não estavam do lado dele. Coloquei-as em um vaso na mesa da sala, onde a luz da tarde as iluminava como um holofote sobre uma atriz que finalmente recebe seu momento. Depois, peguei as chaves novas do bolso e as deixei sobre a bancada da cozinha, brilhando sob a luz como um troféu que ninguém mais poderia me tirar. Porque esta, afinal, era a verdade que ele nunca entendeu. Uma casa não é feita de paredes. É feita de escolhas. E hoje, pela primeira vez em muito tempo, todas as minhas escolhas eram só minhas. Reclamar o próprio nome. Não houve mais brigas para ele vencer, nem brechas para explorar. Eu havia planejado cada detalhe com uma precisão que ele jamais imaginaria. Seus olhos passaram da fúria à compreensão, e então a algo que nunca vi antes, medo. Não de mim, mas de um mundo que, pela primeira vez, não se curvava aos seus caprichos. Os vizinhos assistiram à cena em silêncio, e aquele mutismo pesava mais que qualquer grito. A senhora Delaney permaneceu na porta, braços cruzados, como um farol inabalável atrás das minhas palavras. Não precisei levantar a voz. Não justifiquei. Não implorei por compreensão.
Apenas afirmei os fatos, e nessa simplicidade residia todo o meu poder. Ele tentou um último discurso sobre amor, sobre mal-entendidos. Mas nem ele acreditou nas palavras que saíram da própria boca. O sorrisinho arrogante, a postura de dono do mundo, tudo desapareceu, substituído pelo peso de um homem que pela primeira vez se viu através dos olhos de outra pessoa. Fechei a porta com suavidade, sem estrondo, sem drama. Apenas um gesto definitivo. Do outro lado, ainda ouvi seus passos, seus resmungos, a tentativa patética de salvar alguma migalha de dignidade. Mas cada som se dissipou enquanto eu voltava para a sala, mais leve do que há meses. Olhei ao redor daquele espaço, meu espaço limpo, sereno, reconquistado. O contraste era inegável. Eu havia entrado naquele churrasco semanas antes como a mulher que se calava enquanto os outros riam. Agora estava ali como a mulher que devolveu o riso para onde ele sempre deveria ter estado, sobre ele. Ele ficou do lado de fora, trancado para sempre de um mundo que achava ser seu. E eu, do lado de dentro, mais forte do que nunca. Naquela noite dormi profundamente pela primeira vez em muito tempo, sabendo que a balança havia se equilibrado. Os dias seguintes foram quase irreais, como se eu tivesse prendido a respiração por anos e finalmente soltado o ar. Meu apartamento, antes abarrotado de seus sapatos jogados, de suas jaquetas abandonadas nas cadeiras, de migalhas espalhadas como rastros de desleixo, agora brilhava em uma ordem tranquila. Acordei com a luz do sol derramando pelo chão, sem o ruído de seu ronco no quarto ao lado. E pela primeira vez em muito tempo as manhãs eram minhas. Preparei café na xícara favorita, aquela que ele dizia ser muito feminina, e o bebi na varanda, sem pressa, ouvindo a brisa do mar em vez de suas queixas sobre cansaço. Até as rotinas mais simples se transformaram. Dobrar apenas minhas roupas, comprar comida que permanecia na geladeira o tempo suficiente para que eu a aproveitasse, abrir contas que pesavam menos porque só havia uma pessoa consumindo luz, água, paciência. A paz raramente é espetacular, mas depois do caos, ela se sente como um prêmio inestimável. Não demorou para a história se espalhar pelo bairro. As pessoas adoram um espetáculo, e o momento em que ele descobriu que suas chaves não abriam mais nenhuma porta foi um espetáculo que não esqueceriam. A senhora Delaney repetiu sua frase famosa: se queria privilégios de marido, deveria ter assumido responsabilidades de marido no clube do livro, e dali o comentário se alastrou como fogo em palha seca. Amigos que antes riam de suas piadas agora o encaram com ironia, e aqueles que um dia me menosprezaram agora me cumprimentavam com um aceno de respeito. Ele tentou, a princípio, distorcer a história contando a quem quisesse ouvir que eu era fria, injusta, que o havia traído. Mas o problema das mentiras é que elas desmoronam quando ninguém está disposto a sustentá-las. Seu público evaporou. Os convites para jantares secaram. Seu telefone vibrou menos. E o homem que adorava ser o centro das atenções descobriu, de repente, o gosto amargo de ser um estranho em todos os círculos. Enquanto isso, minha vida floresceu em pequenos, mas firmes gestos. Voltei a assar biscoitos, pão de banana, tortas que nem lembrava saber fazer, e os dividi com os vizinhos, não por obrigação, mas por pura alegria. A senhora Delaney recebeu a primeira lata etiquetada para heroínas de sapatos sensatos, e o brilho em seus olhos quando leu fez-me rir mais do que em meses. Liguei mais para minha família. Fiquei até tarde no trabalho sem me preocupar com suas reclamações. Permiti-me até uma viagem de final de semana com o dinheiro que antes sumia em seus caprichos intermináveis. Minha conta bancária começou a crescer, não de forma espetacular, mas constante, como um jardim finalmente regado depois de tanto sol. Enchi meu apartamento de flores, escolhi a mim mesma, iluminei cantos que antes pareciam pesados com sua presença. E me peguei assobiando enquanto arrumava a casa, um som que não fazia há anos. Quanto a ele, às vezes o via de longe, andando pela rua com os ombros curvados, sem plateia para performar, sem vida emprestada para se apoiar. Parecia menor a cada vez, como um ator que perdeu o palco que julgava eterno. Talvez essa fosse a verdadeira justiça, não as fechaduras, não as contas, nem mesmo as palavras afiadas dos vizinhos, mas a quietude de perceber que seu mundo sempre dependeu da generosidade alheia. E essa generosidade, agora, havia se esgotado. Ele um dia zombou de mim por agir como casada. Mas no fim agi como algo muito mais poderoso, uma mulher que finalmente reconheceu seu próprio valor. Então, a moral dessa história é simples e cristalina. Nunca confunda gentileza com fraqueza. Porque os corações mais gentis muitas vezes carregam as colunas mais inquebráveis. Não ria da mão que te ajuda, pois um dia ela pode fechar a porta com uma força que você jamais imaginou. A vida não é sobre punir, mas sobre equilíbrio.
E o equilíbrio, cedo ou tarde, sempre se restabelece. Ele achava que detinha o poder com suas piadas, seus desdéns, seu sorrisinho superior. Mas no final ficou do lado de fora, com chaves inúteis e uma plateia testemunhando enquanto eu recuperava, peça por peça, tudo o que era meu. A justiça não rugiu. Ela sussurrou firme e serena. E às vezes a vingança mais doce não é o fogo nem a fúria, mas o silêncio, a paz e um sorriso que diz, sem uma única palavra, você nunca mais me tratará assim. Quero fazer uma pausa silenciosa nesta história. Porque se você ainda está aqui, ouvindo minhas palavras, é porque caminhou comigo por cada pequena humilhação, cada momento de silêncio engolido, cada preparativo que carreguei dentro de mim como uma chama secreta. E isso significa mais do que eu poderia expressar. Essas histórias não são só minhas. São de todas nós. Das incontáveis mulheres que sorriram educadamente enquanto engoliam dor, que carregaram pesos demais por respeito de menos e que, às vezes, precisaram apenas de uma voz para dizer em voz alta o que pensavam há anos. Quando você deixa um comentário, mesmo que breve, ou quando dedica um segundo para apertar o botão de curtir, não é apenas ruído digital. É uma mensagem que diz, eu te vejo, eu te ouço, eu entendo. E essa lembrança torna minha jornada mais leve, porque transforma a solidão em comunidade. Cada pequeno gesto de apoio é uma semente que cresce em algo maior, pois me mostra que não estou falando para paredes vazias, mas para um círculo de mulheres que sabem o que é ser invisível, que conhecem a dor de serem ridicularizadas por se importarem demais e que também conhecem a força necessária para se levantar, não uma, mas todas as vezes que for preciso. Décadas observando homens como eles se contorcerem quando a vida finalmente lhes cobrava a conta, ela cruzou os braços e falou com uma clareza que ecoou como um veredicto. Você ouviu o que eu disse, rapaz? As chaves não funcionam mais. Os documentos estão em ordem. E se quiser discutir, pode fazer isso amanhã, no horário comercial com um advogado. Agora, sugiro que vá buscar suas coisas e saia. Não houve espaço para réplica. Não houve brecha para seu charme barato ou suas desculpas ensaiadas. Apenas a verdade nua e crua, servida em uma voz que não tremia. E foi nesse momento que algo em seu rosto se quebrou, não a raiva, não o orgulho, mas a certeza. A certeza de que o mundo sempre se dobraria aos seus caprichos, de que as regras não se aplicavam a ele, de que ela, eu que seria eternamente a que cedia, a que engolia as palavras, a que sorria enquanto o coração sangrava. Mas não naquela noite. Aqueles olhos que antes o admiravam agora o avaliavam. As portas entreabertas não eram mais convites para sua performance, mas janelas para seu desmoronamento. Até o Sr. Kowalski do terceiro andar, que nunca falava com ninguém, apareceu com os braços cruzados, balançando a cabeça como se dissesse, finalmente. E então, como um ator sem plateia, ele tentou um último discurso, algo sobre exageros, sobre mulheres dramáticas, sobre como ele é que estava sendo vítima. Ninguém comprou. Até as paredes pareciam rir, porque aquele corredor já tinha ouvido tudo antes. As brigas às 3 da manhã, as promessas vazias, os pedidos de desculpas que soavam como ameaças veladas. Mas agora, pela primeira vez, o script era diferente. O final não era ele saindo vitorioso, nem eu me desculpando por existir. Era ele, sozinho, com uma caixa de papelão aos pés e a compreensão tardia de que o mundo não girava em torno dele. Quando finalmente se virou para pegar suas coisas, seus passos não eram mais os de um homem que dominava o espaço. Eram pesados, desajeitados, como se o chão tivesse se tornado areia movediça. E enquanto arrastava a caixa pela escada, cada degrau um lembrete de que não havia mais ninguém para carregá-la por ele, eu me permiti um suspiro. Não de alívio, não de vingança, mas de reconhecimento. Porque aquela não era apenas a minha vitória. Era a vitória de todas as vezes que uma mulher segurou a língua para evitar conflito. De todas as vezes que uma porta foi trancada por dentro, com as mãos trêmulas, na esperança de que dessa vez ele não arrombasse. Era a vitória de cada olhada trocada no metrô entre estranhas que sabiam, sem palavras, o que significava carregar o peso de um homem que se achava dono do seu silêncio. E quando o barulho de seus passos desapareceu na escada, substituído pelo clique suave da fechadura que eu mesma havia escolhido, soube que aquilo não era um adeus. Era um até nunca mais. Um até nunca mais para as noites em claro, para as desculpas inventadas, para a sensação de que meu corpo era um território ocupado. Um até nunca mais para a mulher que eu tinha sido, a que se encolhia, a que pedia permissão para respirar, a que acreditava que amor era sinônimo de sufocamento. Agora, o apartamento era só meu. O silêncio era só meu, a paz era minha. E enquanto a xícara de chá esfriava entre minhas mãos, percebi que não era apenas a porta que havia se fechado atrás dele. Era um ciclo.
Um capítulo. Uma versão de mim que não cabia mais na vida que eu estava construindo. Uma vida onde as fechaduras obedeciam a mim, onde as palavras minhas tinham peso, onde o amor, se chegasse, teria que bater a porta com respeito, não arrombá-la com arrogância. Foram necessárias semanas de planejamento, noites de dúvida e uma coragem que eu não sabia que tinha. Mas valeu por cada segundo. Porque algumas portas não são feitas para serem abertas. Algumas portas existem para serem trancadas. Décadas moldando salas barulhentas não tinham preparado ele para o que veio a seguir. Mr. Delaney, com sua voz de professora que já silenciara centenas de adolescentes, desfiou cada palavra como uma lição que ele jamais esqueceria. Não gritou. Não precisou. Bastou que ela articulasse clara e deliberada, para que cada sílaba ecoasse como um martelo sobre pregos. O contrato é dela. As chaves foram trocadas dentro da lei. Seu nome não consta mais em documento algum deste prédio. Uma pausa. Um suspiro coletivo. E então a frase que o perseguiria muito além daquele corredor. Se quisesse os privilégios de marido, deveria ter assumido as responsabilidades de um. O impacto foi instantâneo. O riso abafado de uma porta, o aceno firme de outra, um sussurro bem feito que serpenteou pelo ar como um veredicto. Seu rosto, antes um palco de expressões ensaiadas, desmoronou. O sorriso de canto de boca, aquele que ele acreditava ser sua arma mais afiada, evaporou como fumaça. Restou apenas o pânico, escorrendo por entre as rachaduras da máscara. Ele agitou a chave inútil no ar, como se o metal pudesse, por si só, reescrever a realidade. Isso não é justo, berrou, a voz trincando sob o peso de sua própria fragilidade. Isso é entre nós. Os outros não têm nada com isso. Mas cada palavra saía mais oca que a anterior. Cada argumento, um tiro no escuro que só revelava o quão pequeno ele havia se tornado. Os vizinhos, aqueles mesmos que antes riam de suas piadas e fingiam não ouvir os gritos atrás da minha porta, agora o observavam com um silêncio carregado. Não era desdém. Era pior, era indiferença. O homem que se julgava o centro de todas as histórias descobria, tarde demais, que o elenco havia mudado de lado. Ele tentou recuperar o script antigo, soltar um gracejo sobre mal-entendidos, mas o público já havia saído do teatro. Sua performance desabou no meio do ato, e não houve palmas para salvá-lo, apenas o eco vazio de suas desculpas batendo nas paredes, como um fantasma de si mesmo. Do outro lado da porta eu não me mexia. Não precisei. Meu silêncio era parte da sentença, cada segundo dele uma lembrança de que eu já não devia satisfações, nem a ele nem a ninguém. O espetáculo não era mais meu, agora era dele. E pela primeira vez, o palco o engolia. Quando finalmente girei a maçaneta foi com uma lentidão calculada. A porta se abriu apenas o suficiente para que ele visse não a mulher que costumava se encolher, mas a que havia aprendido que o poder, às vezes, não precisa de gritos. Não precisa de justificativas. Basta estar lá imóvel como uma verdade que ninguém mais pode ignorar. Seus olhos percorreram o espaço atrás de mim, buscando algo que lhe pertencesse. Mas as caixas empilhadas na entrada já haviam contado a história. Suas coisas estão aí. Organizadas, etiquetadas, prontas para levar, disse, e minha voz soou tão firme que até ele se surpreendeu. Não era crueldade. Era matemática, o contrato é meu. As fechaduras são novas. Você não mora aqui. Cada frase, um prego no caixão de uma ilusão que ele alimentara por anos. Ele abriu a boca. Fechou. Tentou novamente. Nada saiu além de um ruído estrangulado, como se as palavras tivessem se perdido no caminho entre a garganta e o ar. Os vizinhos, ainda parados, inclinavam-se levemente, ávidos por testemunhar o desfecho. Sua presença tornava meu silêncio ainda mais alto, mais cortante do que qualquer grito. Você não pode fazer isso. Tentou, mas a própria voz soou fraca, como se ele mesmo já não acreditasse. E foi aí que vi, o homem que ria dos meus medos, que reduzira minhas lágrimas a dramas femininos, agora tremia. Não por mim, por si mesmo. Porque pela primeira vez não havia plateia para aplaudir sua farsa. Fechei a porta sem estardalhaço. O clique suave da tranca foi mais alto que seus passos apressados, mais alto que as desculpas murmuradas, mais alto que a risada forçada com que tentou disfarçar a derrota. Dentro do meu apartamento, o ar parecia mais leve, como se as paredes tivessem finalmente exalado. Do lado de fora, ele carregava consigo apenas o peso de sua própria vergonha, e a certeza de que o mundo que achava dominar havia desabado, tijolo por tijolo, até restar apenas o escombro de suas mentiras. Naquela noite deitei no sofá que ele costumava ocupar como se fosse um trono. Estiquei as pernas, envolvi-me no cobertor que eu havia escolhido, e sorri no silêncio. Não era um sorriso de vitória.
Era algo mais profundo, o reconhecimento de que a força, às vezes, não chega com trovoadas. Chega assim, quieta e inexorável como a maré que recua e leva consigo tudo que não nos serve mais. Os dias seguintes foram uma revelação. O ar dentro de casa tinha outro gosto limpo, sem o cheiro de cerveja derramada ou das desculpas que eu engolia para evitar brigas. Não havia mais sapatos espalhados na entrada, nem panelas sujas que eu lavava sozinha, nem contas que se multiplicavam para cobrir gastos que não eram meus. Pela primeira vez em anos, minha geladeira só guardava o que eu queria comer. Meus jantares duravam dias porque ninguém os devorava antes que eu provasse. E à noite no varanda, eu tomava vinho sem ouvir o barulho de chaves girando na fechadura, sem calcular os minutos até que a porta se abrisse e o humor dele ditasse o tom da minha noite. Agora, eram velas acesas por prazer, não para disfarçar o cheiro de cigarro. Flores na mesa porque eu gostava delas, não para impressionar visitas que nunca vinham. Música baixa não para abafar discussões, mas para acompanhar o som da minha própria risada, aquela verdadeira solta que eu nem sabia que ainda existia. E então percebi, a liberdade não era a ausência dele, era a presença minha, completa, inteira. Pela primeira vez, a história se espalhou como sempre fazem as histórias que precisam ser contadas, sussurrada entre vizinhos, repetida nas calçadas, até se tornar parte da trama invisível daquele bairro. Quem antes o via como encanto personificado começou a enxergar as rachaduras na fachada, porque a humilhação pública tem esse dom, gruda na memória como melado nos dedos. E as palavras afiadas da senhora Delane ecoaram demais para serem esquecidas. Eu flagrava olhares de cumplicidade, acenos discretos de aprovação, sorrisos tímidos que diziam, sem precisar de voz, nós entendemos. Você fez certo. Quanto a ele, seus passos foram se tornando mais raros. Mas nas poucas vezes em que nossos caminhos se cruzavam, seus ombros curvados contavam o que a boca não ousava. A voz que antes trovejava agora mal passava de um murmúrio, e o círculo de admiradores havia se reduzido a uma sombra do que foi. O homem que zombava do meu silêncio agora era prisioneiro de um silêncio próprio, um cadeado sem chave, uma porta que só se abre para dentro. Enquanto isso, minha vida florescia em direções que eu nem sabia que existiam. Voltei a assar biscoitos e pão de banana, não por obrigação, mas pelo prazer de sentir a massa entre os dedos e o cheiro doce invadir a casa. Dividi as formas com a senhora Delane e com outros que, sem dizer uma palavra, haviam testemunhado minha virada de chave. Caminhava à beira-mar nas manhãs de sábado, o vento salgado desembaraçando os nós que eu nem sabia que carregava. Matriculei-me na aula de yoga que sempre adiei porque ele não gostava de esperar, e até reservei uma viagem solo para um fim de semana, algo que antes soava como uma heresia. Cada passo novo era um lembrete, solidão não é vazio, é espaço. E a liberdade sabe ainda melhor quando você a conquista de volta, pedaço por pedaço. Comecei a sonhar outra vez com a carreira que deixei de lado, com um apartamento maior onde as janelas deixassem entrar mais luz, com uma vida onde o respeito nunca mais fosse tratado como piada de mau gosto. E toda vez que girava a chave na minha nova fechadura, sorria, não por alívio mas por certeza. Porque aquela porta agora tinha um dono, eu. A lição, quando chegou, foi tão simples quanto cortante. Nunca confunda gentileza com fraqueza. A gentileza sustentada pelo tempo vira força. E a força guardada em silêncio vira justiça. Ele rira de mim por fazer de conta que era casada, escarnecendo justamente do cuidado que mantinha seu mundo girando. Mas no fim foi esse cuidado que retirei, e com ele levou embora seu conforto, sua imagem, sua arrogância. Ele perdeu tudo que deu por garantido. Não porque gritei, mas porque parei de oferecer. E eu, não apenas recuperei minha paz. Encontrei uma versão de mim mais firme, mais inteira, uma mulher que não sorri para esconder dor, mas porque a vida finalmente voltou a ter gosto de vida. O equilíbrio se restaurou, e o sabor que ficou não foi amargo, mas doce. Porque não me limitei a fechar uma porta atrás dele. Abri outra para mim mesma, larga, iluminada, e com espaço suficiente para tudo que ainda está por vir.